Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Antes de começar a nossa exposição a respeito deste assunto extremamente complexo e polêmico, não é? Eu gostaria que, por gentileza, você deixasse o seu like, o seu comentário, ativasse o sininho, não é? A fim de receber todas as nossas notificações, bem como compartilhasse os nossos vídeos, o nosso canal, a fim de nos ajudar e propagar mais o Evangelho e o Reino de Deus aqui na terra entre os homens. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, obviamente, a minha exposição não estará apenas restrita neste vídeo, ok? Obviamente, é uma exposição um pouco extensa e, portanto, a minha pretensão gravar uma série de vídeos dissertando sobre o assunto proposto, ok? Meus irmãos, sobre a tradição bíblica da cobertura sobre a cabeça da mulher cristã, não é algo restrito apenas à comunidade cristã de Corinto, ok? Todavia, vemos na época do Antigo Testamento que a questão da cobertura para a mulher era uma prática muito comum. Textos bíblicos que elucidam essa questão, por exemplo, o livro do Gênesis, capítulo 24, verso de número 65, bem como o capítulo 38, verso de número 14, e verso também de número 19. O livro de Ruth, capítulo 3, verso de número 15, enfim, são passagens bíblicas que mostram com clareza que a questão da cobertura sobre a cabeça da mulher cristã era uma prática comum, tanto num contexto cultural quanto religioso, ok? E o que nós devemos ter em mente que não somente a cultura grega usava o véu, mas também na cultura romana, bem como na cultura judaica. Somente as prostitutas e também as mulheres, por ocasião do luto, não usavam o véu. Mas uma mulher casada, uma mulher de respeito, bem como uma moça solteira de família, respeitada, elas sim deveriam sempre trazer uma cobertura sobre as suas cabeças. Neste primeiro vídeo eu gostaria de desmistificar um conceito errôneo e equivocado de que alguns afirmam que a questão da cobertura sobre a cabeça da mulher cristã era algo cultural restrito apenas à comunidade cristã de Corinto. Lembrando e ressaltando aos senhores que a nossa discussão vai girar em torno aqui do capítulo 11 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, dos versos de números 3 ao 15, ok? E, portanto, a minha pretensão é fazer uma exposição exegética com base nesse texto em apreço, ok? E, portanto, alguns dizem que era algo cultural, não é? Algo apenas restrito às mulheres cristãs da igreja de Corinto. Corinto, por sua vez, era uma cidade da Grécia. Meus irmãos, eu não creio nesta afirmação e eu penso que o apóstolo Paulo, logo no início da sua primeira carta, no capítulo 1, versos de números 1 e 2, ele destrona esse conceito e parece que Paulo já estava prevendo esses argumentos do século 21. Veja bem, o apóstolo Paulo começa assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Agora veja bem o verso 2, aqui está o segredo. A igreja de Deus que está em Corinto. Vocês percebem, compreendem que Paulo agora está declarando quem são os destinatários desta carta. E Paulo continua: a igreja de Deus que está em Corinto, em primeiro plano, o apóstolo dos gentios tinha em mente aquela comunidade do primeiro século, ok? E Paulo continua: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos. Preste atenção aqui nessa expressão bíblica: com todos os que estão em todo o lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Percebe que a pretensão do escritor bíblico, isto é, Paulo, ao escrever esta carta totalmente inspirada pelo Espírito Santo,
não estava em mente apenas como sendo uma carta cultural ou dirigida apenas àqueles cristãos do primeiro século. Todavia, Paulo tinha em mente também, percebe a expressão bíblica, todos os que estão em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu penso que a questão da cobertura sobre a cabeça da mulher cristã não era apenas as mulheres do primeiro século da comunidade cristã de Corinto, ok? Mas a todas aquelas que estão em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, seja em Corinto, seja no Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, enfim, todos os que estão em todo lugar, todos os santificados, chamados salvos em Cristo. Percebe, meus irmãos, um outro detalhe, ponto interessante sobre essa questão cultural? Pois veja, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, verso de número 2, quando Paulo diz assim: "E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-lo entreguei." Meus irmãos, a cobertura sobre a cabeça da mulher cristã não é algo cultural. Em primeiro lugar, a cobertura sobre a cabeça da mulher cristã, em primeiríssimo lugar, é um mandamento do Senhor. É um mandamento bíblico. O apóstolo Paulo diz: "Retendes os preceitos como vô-los entreguei." O que é preceito? A palavra preceito significa norma, regra e doutrina. Segundo o lexicógrafo Edward Robinson, esta palavra preceito é uma palavra grega paradóxeis, que por sua vez significa legado, isto é, algo que é transmitido às gerações que se seguem. Portanto, o ensino paulino aqui é um preceito, é um legado, é uma herança teológica, uma doutrina, um mandamento que foi deixada às futuras gerações. O mesmo apóstolo Paulo, no contexto da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 14, versos de números 37, e só um detalhe, nos originais não havia essa separação e distinção de capítulos e versículos. Os capítulos datam a partir do século 13 depois de Cristo e os versículos, por sua vez, a partir do século 16, não é? Apenas um adendo aqui. Portanto, o que Paulo vai declarar aqui no capítulo 14 está no mesmo contexto do capítulo 11 sobre a questão da cobertura. Os capítulos 11, 12, 13 e 14 estão inteiramente ligados, estão no mesmo contexto. O apóstolo Paulo está tratando sobre exatamente a questão do culto, da ordem da essência do culto, de como o cristão, bem como o homem e a mulher, devem portar-se no culto solene e na Assembleia dos Santos. Veja bem o capítulo 14, verso de número 37. "Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor." Percebe que o que Paulo escreve, e Paulo também está tratando aqui sobre a questão da cobertura sobre a cabeça, é mandamento do Senhor. Se alguém cuida ser profeta, entenda que o que Paulo escreve e diz aqui em sua carta é mandamento do Senhor. Meus irmãos, além disso, além da questão da cobertura ser um mandamento, em segundo lugar, a questão da cobertura sobre a cabeça da mulher cristã também é uma tradição. É uma tradição que foi deixada. E devo dizer-lhes que nem toda tradição deve ser jogada no lixo, ok? Existem tradições que são realmente regras arcaicas, legalistas, moralistas, farisaicas e humanas. O próprio Messias do Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versos de números 5 e 9, ele dá umas cajadadas, não é, nos religiosos, na elite religiosa do seu tempo, no século I, porque eles observavam as tradições dos homens, contudo negavam o mandamento do Senhor. Portanto, há tradições, sim, que devem ser totalmente rejeitadas, confrontadas e refutadas à luz da palavra de Deus.
Todavia, há tradições que são proveitosas, válidas, que servem para toda a igreja, em todas as épocas, de todos os lugares, de todas as culturas, e nem toda tradição deve ser eliminada ou jogada fora. Veja bem, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso que nós vamos trabalhar aqui é o verso de número 15. Veja o que o apóstolo Paulo diz: então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Percebe que nem toda tradição deve ser jogada fora, deve ser descartada. Portanto, meus irmãos, a questão da cobertura sobre a cabeça, além de ser um mandamento bíblico, conforme capítulos 11, verso 2 e capítulo 14, verso 37 da primeira carta aos Coríntios, ela também é uma tradição bíblica, teológica, histórica, defendida pelo apóstolo ou pelos apóstolos, pelos pais da igreja, reformadores, puritanos, enfim. Portanto, é uma tradição e nem toda tradição é legalista, farisaica e deve ser jogada fora, pois Paulo deixa isto com clareza em 2 Tessalonicenses 2:15. Ok, meus irmãos? Isto foi apenas a introdução. Nos próximos vídeos eu estarei tratando exatamente, estarei especificando e trazendo uma exposição dos versos 3 ao 15 da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, ok? Portanto, eu convido-vos a estar comigo nos próximos vídeos e acredito que será bem edificante e bem válido, ok? Abraço.